Caridoso. Esta é a característica mais marcante de João Maria Cavalcante de Brito, o padre João Maria. Aclamado pelo povo como o santo de Natal, é sobre este homem, que é um servo de Deus, o nosso programa Viva Cascudo. Nascido no Seridó Potiguar, João Maria era predestinado a ser padre. Como membro da Igreja Católica, se destacou por sua bondade extrema com os mais pobres e doentes, à frente da paróquia de Nossa Senhora da Apresentação. E para começar o nosso programa, eu faço um convite para você acompanhar a reportagem de Silas Nóbrega e Sidclei Duarte sobre a trajetória de fé e amor de Padre João Maria. Ele é conhecido pelo seu extraordinário espírito de caridade cristã e amor ao próximo. Hoje é considerado um verdadeiro santo pela população natalense. Tudo eu peço a ele. Nunca deixei de rezar, todo dia. E nunca deixei de alcançar, entendeu? Alcanço todas as graças que eu peço, eu alcanço. Se tem de saúde, essas coisas, entendeu? Eu alcanço. Filho mais velho de 3 irmãos, Padre João Maria Cavalcante de Brito nasceu em junho de 1848 na fazenda Logradouro do Barro, local que antes pertencia ao município de Caicó e hoje pertence ao município de Jardim de Piranhas, na região do Seridó. Passa os primeiros anos da sua infância vivendo no sítio com a avó. Por volta de 9 anos, ele sai do Logradouro do Barro e vem para o lugar de Jardim, para a vila de Jardim de Piranhas, onde o pai dele, Amaro, era professor. Ainda menino, o padre João Maria começou a entrar em contato com a dura realidade no sertão. Já aos 13 anos de idade, a vocação pela vida religiosa dava os primeiros passos. Seu pai o traz para Olinda para entrar no seminário. Toda a região do Rio Grande do Norte pertencia à arquidiocese de Olinda. Então ele sai do Seridó e vai para Olinda para ingressar no seminário de Olinda. E não para por aí. No caminho da sua missão, Padre João Maria e a sua família seguiram para Fortaleza, a capital cearense. Lá seria a conclusão da sua ordenação. Em 30 de novembro de 1871, o tão sonhado dia chegou. João Maria foi ordenado padre, em cerimônia presidida pelo bispo de Fortaleza. Logo após a ordenação, o destino prega mais uma peça na vida do homem de fé. No dia 10 de dezembro, o padre retorna para o Rio Grande do Norte e celebra a primeira missa na igreja de Santana, no município de Caicó. E aí fica designado para auxiliar o padre de Caicó na área de Jardim de Piranhas, até como um agradecimento aos seus parentes, aos seus conterrâneos que o ajudaram na formação. Então ele fica os primeiros anos como padre morando em Jardim de Piranhas. Com a sua fé inabalável, o padre João Maria fundou o jornal 8 de Setembro. Para manter esta luta, não media esforços. Chegou a pedir ajuda ao seu irmão e aos fiéis da igreja para manter a publicação. Ele, vigário de Natal, um homem muito atuante, inclusive no movimento abolicionista. O jornal 8 de Setembro, que tem esse nome em homenagem à data da Natividade de Nossa Senhora, 8 de Setembro, ele funda esse jornal para defender as ideias abolicionistas. Ele conta com o apoio do irmão dele, Amaro Cavalcante, e dos abolicionistas, dos fiéis que defendiam a causa da abolição dos escravos. Esse é um dos grandes feitos do padre João Maria, a luta pela libertação dos escravos no Rio Grande do Norte, principalmente em Natal. Até que no ano de 1905, uma doença começou a atacar o Rio Grande do Norte. Apesar de tentar passar uma aparência forte, já demonstrava sinais de cansaço. Na época, foi diagnosticado com diabetes. Quando a cidade inteira ficou sabendo do estado de saúde daquele que era considerado o santo, multidões caminhavam em romaria para os arredores da casa dele. Quando o enterro dele sai da matriz Nossa Senhora da Apresentação, antiga catedral, para o cemitério do Alecrim. Ele morre lá no Belo Monte, hoje, onde é a igreja Nossa Senhora de Lourdes, chamada também Igreja do Padre João Maria. E o enterro dele é extremamente concorrido, mostrando exatamente o homem que ele foi e a reverência que a cidade do Natal tinha e ainda tem ao Padre João Maria. Aqui ele doente passou os seus últimos meses, até que no dia 16 de outubro, às 8 horas da manhã, nesse lugar, que foi demarcado onde estava a casa, o lugar do altar, ele faleceu.
E aí as pessoas da cidade vieram em peso buscar o seu corpo, prestar as suas homenagens. Calcula-se à época que cerca de 10 mil pessoas participaram desse trajeto, o que era praticamente toda a cidade, né? Mas alguns estudos calculam que de 14 mil pessoas que na cidade, 10 mil estavam no sepultamento, a cidade em peso. Inclusive, até os protestantes, né, da igreja presbiteriana que tinha se instalado durante o seu período como pároco, participaram. O reverendo Calvin Potter fez um sermão em homenagem. Muito interessante o título do sermão, O Bom Samaritano. Né? Como ele era reconhecido pelos evangélicos como o Bom Samaritano, um homem da caridade. Hoje, uma biografia com toda a sua história está sendo escrita. O cônego José Mário convidou alguns historiadores, né, uma equipe que começou a fazer estudos históricos para a produção de uma biografia documentada sobre o Padre João Maria, uma biografia mais completa. E esse processo de beatificação tem sido intensificado, os estudos para compor a parte histórica do processo tem sido intensificado nesses últimos 3 anos, com o levantamento de dados históricos, como também toda uma parte referente às questões religiosas, aos milagres que são atribuídos ao Padre João Maria. Padre João Maria é um grande exemplo de fé para todos nós. Por causa disso, desperta uma grande devoção do povo que volta às suas orações para pedir bênçãos com a intercessão do Padre. É essa devoção que vocês vão conferir no próximo bloco. Até já! Padre João Maria é um grande exemplo de como servir a Deus e ao próximo. Desde sua morte em 1905, os fiéis católicos visitam o busto para fazer orações, promessas e pedir bênçãos. O costume do povo levou a Igreja Católica a realizar uma celebração em praça pública todo dia 16 de cada mês, que reúne centenas de fiéis. Vejam só. Todos os dias ele está ali, há pelo menos 30 anos, sentado na mesma cadeira. O olhar sereno revela o amor por este espaço. Só Deus sabe a minha alegria quando chego aqui. Eu mando limpar, manzelar, não fica sujo. Ontem ela manda limpar, mando pensar para João Maria. Bota aí rosa, bota aí as fitas. Todo o carinho e o brilho nos olhos tem um motivo. Alcancei 2 graças. Uma que o carro virou com a gente, né? A outra, minha filha, pegou fogo o carro, queimou ele quase todo. E hoje está curado, gordo, bonito. Estamos na Praça Padre João Maria, lugar de fé e devoção. Aqui, dezenas de fiéis se reúnem uma vez por mês, mais precisamente no dia 16. No pequeno momento em que dura aproximadamente 40 minutos, eles rezam em memória daquele que é considerado o santo. Essa missa acontece já há quase 3 anos, né? Mas a missa em ação de graças pela beatificação do Padre João Maria já acontece há mais tempo. Quando eu assumi a paróquia, há pouco mais de 5 anos, esta missa já acontecia na matriz, como acontece ainda, todo dia 16, sendo que às 19 horas na igreja matriz, é lá onde se encontra o mausoléu do Padre João Maria. Depois vimos a necessidade de ampliar essa proposta e, sendo esta praça uma praça que nos traz um apelo diferente, um apelo religioso, não é apenas uma praça de trânsito, mas que aqui as pessoas vêm depositar a sua confiança, pedem uma graça ao Padre João Maria, acendem uma vela junto ao busto. E aí vimos a necessidade também de trazer essa proposta aqui para a praça, celebrando sempre ao meio-dia, também no dia 16. A celebração reúne pessoas de diversos bairros de Natal, como também de municípios vizinhos e de outros estados.
Você vê aí, na presença maciça do povo, a maioria, todo o pessoal de Locano, Zona Norte, Neópolis, Satélite, tudo está vindo. E aos poucos, a missa, depois de 3 anos realizada, está sendo aumentada gradativamente. Esta missa aqui, que se é realizada há 3 anos, eu sempre, todo ano, só perdi uma vez, que foi um falecimento do papai, que eu tive que deslocar ao interior. Até hoje, eu não perdi nenhuma. E tenho a graça dele, que ele alcança todo mundo que vem, consegue a graça. Na minha família, por exemplo, tem um tio que mora em Imperatriz do Maranhão e eles que vêm sempre que vem a Natal, ele tem esse cuidado, esse zelo de passar aqui na praça, acender uma vela a seu santo, né, como ele chama, meu santo João Maria. Relatos de graças alcançadas partem de todos os cantos. O Padre João Maria, já canonizado no coração do nosso povo potiguar e também, além fronteiras do nosso estado, tem um carisma muito forte. As pessoas realmente, inclusive, demonstram muita fé ao Padre João Maria, muitas graças alcançadas. Recebemos relatos de pessoas do estado e fora do estado, mostrando que uma graça foi alcançada, e isso na intercessão do Padre João Maria. A chama acesa na vela faz lembrar a graça sobre a vida do Luiz. Todo mês o ritual se repete. Estive muito doente aí, caí quase um mês de cama. Aí eu fiz uma promessa que se ele me salvasse, eu vinha acender todo mês uma vela para ele aqui. Aí estou acendendo até hoje. Outras demonstrações de fé também podem ser encontradas por aqui. São os votos, né? Você recebeu uma cura de um membro do corpo, ali você deposita uma imagem de gesso, de um braço, de uma perna, de um órgão do corpo, como também lá na Igreja Matriz, a gente reúne todas essas peças. Isso é a demonstração viva da fé do nosso povo. Encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse... Linda celebração, não é? Por causa dessa fé alimentada pelo povo, a Arquidiocese de Natal iniciou em 2004 o processo de beatificação do Padre João Maria. É sobre esse assunto a minha conversa com o postulador da causa, Monsenhor José Mário. Não perca, é no próximo bloco. O Viva Cascudo volta já. Quanto você teve que lutar para sobreviver? Eu tinha esse problema que eu não conseguia mais me interagir com as pessoas, eu já estava violenta com meus filhos, eu já não conseguia fazer nada dentro de casa e eu estava passando por um momento muito difícil, que foi a perda desse meu irmão. Quer saber como você ajudou a mudar essa história? Acesse lbv.org/histórias. Não existe experiência mais rica que a do viajante. Mas alguns programas oferecidos podem ter sérias consequências. E o preço cobrado pode ser muito alto. Turismo sexual. Esse programa da cadeia. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo. A sua casa. Estamos de volta com o programa Viva Cascudo, que traz o relato sobre a vida do Padre João Maria, considerado pelo povo o santo de Natal. Mas, para que isso realmente se torne realidade, é preciso um processo junto a Roma, no Vaticano, para que possa ser realizado. Isso começa pelo processo de beatificação. Essa postulação foi iniciada em 2004 e há 5 anos quem está à frente dessa causa da beatificação aqui em Natal é o Monsenhor José Mário. Monsenhor, muito obrigada por conversar com a gente, sobre esse trabalho que a igreja está realizando, em torno do Padre João Maria. Larissa, sou eu que agradeço pelo bem dessa entrevista e o bem que vocês, a televisão, vai fazer ao estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Nós que agradecemos sua atenção e sua presença. E eu queria começar perguntando ao senhor, Monsenhor, o que representa para o senhor ser postulador dessa causa? Padre João Maria, que para o povo já é considerado santo,
né, por todo o espírito de caridade, que é o que marca realmente a vida, o trabalho dele para a igreja e para o povo de Natal. Mas para o senhor também, que já tem caminhando aí para os seus quase 50 anos de sacerdócio, o que é que representa ser postulador dessa causa? É quase impossível dizer, porque eu me sinto profundamente honrado. Primeiro, sou colega dele, sou indigno colega dele. Depois, ele nasceu na minha terra, Jardim de Piranhas, cidade da qual eu sou cidadão honorário, onde eu fiquei 10 anos como minha primeira paróquia, pertencia ao município de Caicó. Então, Padre João Maria é um caicoense que nasceu onde hoje é o município de Jardim de Piranhas. Já imaginou, Larissa, eu um dia ter a felicidade de ver um conterrâneo, um filho do Siridó, filho de Caicó, nascido ali onde Deus permitiu que eu nascesse, elevado às honras dos altares, e sobretudo porque Padre João Maria, não há sombra de dúvida que ele realmente é um santo. Ele já está canonizado pelo povo. O Rio Grande do Norte em peso e Natal, onde ele foi pároco 24 anos, sabe que ele é santo. Nós sabemos mais de um século de devoção, de testemunhos, de depoimentos. Isso já mostra que Padre João Maria realmente um dia vai ser beatificado, mas sem dúvida não vai demorar muito a ser canonizado. Então, para mim, é uma honra muito grande de poder contribuir na minha missão de sacerdote e, sobretudo, agora de postulador. Certo. E para que as pessoas compreendam, né, esse foi um processo, né, para a beatificação dele, que é o primeiro passo, né, para haver esse reconhecimento futuro de Padre João Maria como santo. Mas como é que é feito esse processo, esse passo a passo, né, que a Igreja, que o Vaticano, né, tem que se seguir para abrir esse processo, seguir com esse processo de beatificação? O primeiro pedido que houve de Natal à Santa Sé foi um pedido da Câmara dos Vereadores em 1950. Foi uma pequena comissão de homens aqui de Natal pedir, como a gente diz, foi pedir ao Papa. Nós sabemos que uma beatificação, canonização é confiada à congregação da causa dos santos. O Papa, pessoalmente, não vai se ocupar, seria impossível, mas quem o representa, o prefeito, que normalmente é um cardeal, e todos os que fazem parte da congregação, tanto em nível diocesano, como é o nosso caso agora, como em nível da Santa Sé, trabalham nessa direção. Então, o primeiro pedido foi, digamos, que não foi canonicamente instruído, mas já mostrou que em 1950, com menos de 50 anos que Padre João Maria tinha falecido, e faleceu onde hoje se encontra este altar, era a cama dele, numa casa que existia aqui. Então, já se teve a preocupação de se recorrer à pessoa do Papa. Depois foi introduzida, agora começa a ter a coisa oficial. Em 2004, já houve a primeira entrada para o primeiro passo, que é o pedido à Congregação da Causa dos Santos, para dizer se é possível. Então, no tempo do cardeal Saraiva, que era o prefeito, até um cardeal muito simpático, um cardeal português, e que mostrou muito empenho, ele já deu para a Arquidiocese de Natal o documento
do nihil obstat, quer dizer, nada contra. Então, só ter essa resposta da Congregação da Causa dos Santos significa que esse reconhecimento ele já adquire o título de servo de Deus. Então, servo de Deus, o primeiro título oficial, Padre João Maria Cavalcante de Brito, já é servo de Deus. E depois vem a beatificação. Para isso, o bispo tem que escolher, no caso do nosso arcebispo, escolher um padre que também não é obrigado, pode ser até uma religiosa, até um leigo, mas normalmente é um sacerdote. Ele escolhe, ele é o ator da causa, e então, a partir desse momento, tudo é administrado pelo postulador. E qual é o meu papel? O meu papel é de recorrer aos historiadores. Nós escolhemos 10 historiadores, com indicação de toda a cidade, homens, historiadores e intelectuais, alguns membros da Academia Norte-Grandense de Letras, outros membros do Instituto Histórico Geográfico e outros historiadores por conta própria. E nós aguardamos com muita ansiedade que eles nos deem dados, porque essa comissão de 10 é o que é mais importante para fazer a positio. O primeiro documento chama-se positio. E remeter para a Santa Sé, para a Causa dos Santos. Para a Causa dos Santos. E na positio, o primeiro documento da positio é uma biografia documentada. Esse levantamento está sendo feito, está sendo ser aprofundado ainda? Exatamente, esse documento está sendo feito. O que nós aguardamos é que ele tenha profundidade, porque tudo tem que ser comprovado. Há uma lei, eu vi isso cada dia ao iniciar a aula na congregação. O que não está escrito não existe, né? Quod non est in litteris non est. Tem que estar escrito. E então muita gente mostra devoção a Padre João Maria e o respeito. Essa cidade há mais de 100 anos vai à praça onde tem o busto dele, todo mundo rezando com tanta piedade, são tantas fitas colocadas, é um colorido de fitas, muitas velas, terços, pessoas de joelhos, uns alegres agradecendo a graça, outros chorando, suplicando que Padre João Maria interceda. E nós da Igreja Católica, nós acreditamos na intercessão dos santos. É como quando a gente quer um pedido a um governador, a um presidente da República, a um chefe de repartição. A gente recorre logo a quem trabalha com ele. Se quiser obter do rei, vá ao súdito primeiro. Sei. Então, os santos têm muito prestígio, muito cartaz. É verdade. Para o povo, Padre João Maria é santo. É preciso, nesse processo de beatificação, Monsenhor, também comprovar algum milagre, alguma cura, por intermédio do Padre João Maria? Para uma beatificação, existe o que se chama o fumus sanctitatis, uma fumaça que a pessoa era santa. Quais eram as virtudes que ele tinha? Ele era caridoso, ele atendia bem o povo, ele tinha paciência, ele era uma pessoa virtuosa. Tudo isso é preciso. Com isso, comprovadas essas qualidades, então ele se aguarda unicamente que haja um milagre comprovado também. Agora,
quando se trata de um mártir, o maior testemunho é ele ter perdido a vida, né? Deu a vida no martírio. Eu vejo, por exemplo, nós temos no Rio Grande do Norte a única beata, que é a irmã Lindalva, lá de Açu. Isso. Ela não foi santa porque foi assassinada por aquele homem. Aquilo não bastava. O derramamento de sangue é a prova mais forte. Mas a comprovada vida, como foi que ela viveu como freira? E todas as irmãs dão testemunho. De uma serva de Deus, né? De uma serva de Deus. Padre João Maria, tudo nele foi de um servo de Deus. Então, dada essa documentação, essa biografia comprovada, documentada, levada essa posição à causa da Congregação da Causa dos Santos, aí vai deslanchar. O que é preciso é que as pessoas procurem a apostolação que é no subsolo da catedral. Todos os dias o secretário está lá. E se a pessoa tem dificuldade em escrever, levar algo digitado, que normalmente não vai levar, vá e converse com ele, autorize a pessoa dele para gravar. E depois ele vai ter documentos que terão o visto do postulador para a gente encaminhar a causa dos santos. No caso, Monsenhor, de uma cura, né, que alguém atribua a uma oração que tenha feito a Padre João Maria, é preciso comprovar de que forma, assim, de uma doença que a pessoa tenha e que foi curada, né, pela fé, né, com a intercessão do Padre João Maria. Tem que comprovar isso também? Como é que se explica isso para a igreja, né? Tem que comprovar, diante da seriedade. A igreja nunca vendeu gato por lebre, então a igreja tem muita seriedade, muito critério, muitas exigências. Por exemplo, além de documentos dos médicos, tem uma comissão de 4 médicos que atestam que, do ponto de vista da ciência médica, não existe nenhuma explicação. E então, isso também os médicos não podem afirmar gratuitamente, graciosamente. Eles têm que ter radiografias, ultrassonografias, todos os recursos técnicos para provar que ali não tem como dizer outra coisa. Médico nunca fala em milagre, mas médico diz, do ponto de vista da ciência, não existe nenhuma explicação. É até aconselhável que nessa comissão tenha 1 ou 2 médicos que não tenha nem fé, seja ateu, para guardar a neutralidade do que eles atestam. Certo. E uma causa como essa, Monsenhor, acredito eu que demanda também muitos recursos, né? Porque eu acho que são, como o senhor falou, assim, além do ponto de vista de pesquisa, como o senhor colocou, também é necessário fazer viagens a Roma. A população pode colaborar com isso? Como é que as pessoas podem, né? Os devotos do Padre João Maria podem colaborar com isso? Exato. Olha, em tudo no mundo, em tudo, existem gastos. Porque as coisas são feitas com pessoas. E as pessoas precisam sobreviver, pelo menos. Então, o postulador, no caso eu não sou pago por nada, não recebo nada. Também os historiadores são colaboradores. Agora, se um historiador disser, eu posso ir ao Rio de Janeiro pesquisar, saber se lá no Arquivo Nacional, já que o irmão dele foi tão importante, Amaro Cavalcante, a correspondência dele, eu tenho que pesquisar lá, né? Eu tenho que me deslocar às 4 cidades onde Padre João Maria foi pároco. Eu tenho que consultar os livros.
Então, deslocamento diário para hospedagem e comida, ninguém dá. Então, é necessário que as pessoas contribuam. É tão séria essa contribuição que é o único dinheiro que entra numa diocese que o próprio bispo não pode tocar nesse dinheiro. Tudo que entra na conta comum da diocese é para todas as despesas da diocese. Mas o que é para a beatificação de um servo de Deus é intocável. E é tanto se ele for beatificado e sobrar dinheiro lá, já fica para a causa de um beato. Uma causa seguinte. A causa seguinte, digamos um país da África que é muito pobre, que o bispo não tem nem como sustentar. Então esse dinheiro pertence unicamente, o que entrar nessa conta para a beatificação de Padre João Maria é sagrado. Nem o nosso arcebispo, nem quem vier depois dele, ninguém pode tocar. E por lei, nesse livro está dizendo, quem administra isso é o postulador com outra pessoa. Eu não administrei nada, que até hoje não entrou nada, né? Mas quem quiser procurar a postulação para depositar na Caixa Econômica. Né? Certo. Mas então esse processo de beatificação, assim como tudo que rege um santo, né, do povo, é uma questão de fé também, né? Para que tudo dê certo, para que tudo percorra os processos legais, como o senhor explicou aí, né, para serem cumpridos diante da igreja, né, esse rito que existe. Mas a fé das pessoas, acima de tudo, se engajando, abraçando também essa causa que é do povo de Natal, não é somente da igreja, para que essa beatificação aconteça, não é isso? Será o primeiro padre beatificado do estado do Rio Grande do Norte, desde que o Rio Grande do Norte existe. Tá certo, então. Monsenhor José Mário, então, eu agradeço a sua conversa aqui para o programa Viva Cascudo, trazendo a memória, não só, principalmente, né, de quem foi Padre João Maria, né, que as pessoas puderam acompanhar, e esse agora processo tão importante que acontece na igreja, né, aqui através da arquidiocese, mas junto à causa dos santos lá no Vaticano, lá em Roma. Então, agradeço a sua participação para a gente reavivar a memória religiosa, a memória cultural do nosso povo. Obrigado. Obrigada. E o nosso programa Viva Cascudo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre a história do Padre João Maria, o Santo de Natal. E a gente se vê no nosso próximo programa. Tchau!